Bom, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo aqui tá num formato diferente. Eu tô fazendo a gravação da tela do celular para fazer um tutorialzinho aí do Beersmith 3 Mobile. Eu vou dividir esse tutorialzinho em algumas partes, molecada, para ficar um pouco mais curto, ficar mais enxuto e a pessoa ver ali a parte que ela se interessa, né? Caso ela já saiba mexer em alguma outra parte. Aqui é a cara do Beersmith 3 Mobile, molecada. Tem essa carinha bem enxuta, bem simples aqui. Nós vamos analisar aqui alguns tópicos. Nós podemos aqui, Find Recipes, é a primeira coisa. Você digita aqui uma palavra-chave, ele busca uma receita para você. Por exemplo, vamos colocar aqui Porter. Vamos ver se ele vai puxar aqui alguma receita de Porter pra gente. Olha só, nós temos várias receitas de Porter. E aqui você pode selecionar para se basear, etc. Beleza? É para isso que serve, é muito bom, é uma ferramenta muito útil quando você está em dúvida se aquele ingrediente que você está utilizando vai cair bem. Você pode verificar se em outras receitas já tem aquele ingrediente. Aqui, My Recipes é onde você vai colocar as suas receitas. Essa é uma aba que eu quero dar uma atenção especial e a gente vai voltar daqui a pouquinho. My Cloud Recipes é caso você tenha aí acesso à nuvem, você pode estar jogando na nuvem ali as suas receitas. Profiles, molecada, profiles aqui é interessante. No profile são os perfis, nós temos aqui perfis de cervejas que são dados pelo BJCP. No meu caso aqui eu tenho não só perfil de cerveja, eu tenho perfil de vinho, de cidra, etc. Que eu achei interessante, só curiosidade, baixei. E tá aqui, estão todos os perfis de cerveja para você poder se basear. Então, se você quer ver, por exemplo, como uma Malt Beer você acessa aqui, você tem os dados vitais, você tem ali qual que é o BJCP que classificou ela, e você tem aqui toda a descrição, uma descrição rápida, e nós temos aqui a descrição de aroma, sabor, etc. Basta que você dê uma lidinha aqui e tudo mais, os ingredientes tipicamente usados e alguns exemplos comerciais. Assim como tem no próprio BJCP, você encontra isso aqui. Agora, perfis, molecada, nós temos aqui umas configurações que nós temos que fazer para ajustar o nosso equipamento. Então, por exemplo, equipamento, eu já tenho aqui, olha, o meu equipamento e o equipamento de um amigo meu e o meu outro equipamento que eu tinha antes. Então, vamos fazer aqui uma adição de equipamento para configurar o equipamento primeiramente, né? Então, basta você vir aqui, Add, então, que você vai adicionar, você renomeia o seu equipamento, vamos colocar aqui, teste. Nós temos aqui, General, você vai clicar e você vai selecionar se é um perfil para extrato, mostura parcial, all grain, né, que seria 100% grão, para cidra, hidromel, vinho. Vamos colocar aqui all grain, que é o mais utilizado no Brasil. Você vai colocar aqui a eficiência dele, vamos colocar aqui uma eficiência mediana, né, 75%. Nós vamos colocar o volume do batch, um batch comum, 20 litros, que é 20, 30 litros, vamos colocar aqui 20 litros. Perda do fermentador, a primeira coisa que a gente já tem que colocar, para 20 litros normalmente a perda é de 1 litro, né? Então nós temos aí bottom volume, né? Que seria o volume de envase. Agora vamos colocar aqui o mash tun volume, que é o volume da tina de mostura. Então a nossa tina de mostura, vamos dizer que ela tenha 18 litros. E ela seja de alumínio, então ela vai ser bem leve, ela vai pesar aí cerca de 2,8 kg. E aqui Specific Heat, que é o calor específico, que isso vai ajudar a calcular a perda de calor e tudo mais. Para o alumínio é 0,25, se eu não me engano. Então não adianta 0,25 ou 0,299, não adianta você mudar, 0,3 está perfeito, não se preocupem não. Aqui, Lautern Adjustment seria você ajustar para o espaço morto que você tem na sua tina, aquele espaço que fica embaixo da torneira. O que eu recomendo? Coloque no Deep Tub e vocês não vão ter espaço morto. Espaço morto vai ser 0. Então eu vou deixar 0 aqui, como se tivesse um Deep Tub ou se você tivesse dado uma tombadinha na panela, beleza? Agora nós temos aqui a tina de mostura, molecada. Tina de mostura, você tem a opção de colocar aqui o volume que você vai precisar para ferver automaticamente, ou você pode fazer um ajuste. Você pode colocar isso aqui, colocar o seu volume de fervura sempre como, por exemplo, a minha panela de fervura só tem 20 litros. Então, o meu volume de fervura vai ser 19 litros e meio, para deixar um cantinho, e depois você vai colocar aqui como 19 litros e meio, né? E o tempo de fervura vai ser 60 minutos. Você coloca aqui, nesses 60 minutos eu perdi 2 litros de cerveja.
2 litros, né, para evaporação. Então você vai ter um volume após a fervura de 17,5 litros, e você vai ter uma incura de 4%, uma perda para resfriamento ali de 0,7 litros, por causa desse 4% aqui. Você vai perder de trub 1 litro, vamos dizer, e você quer um batch de 20 litros, então aqui ó, top up water, é para você completar esses 20 litros, então para 17,5 você vai precisar de 2,5 litros para estar fechando os seus 20 litros. Então, você fechou. Boil elevation é a altura da sua cidade em relação ao nível do mar. Por exemplo, aqui em Curitiba é 935 metros. Então eu coloco 935 metros. Total whirlpool time é para você colocar aqui o tempo que o seu moço ainda continua acima de 85 graus Celsius. Os meus testes dizem que ele continua acima de 85 graus Celsius por 5 minutos. Mas eu deixo 10 minutos para ficar um pouquinho tranquilo e sempre marca essa opção aqui, ó, Estimate Boil Hop, que ele vai ser carregado no Whirlpool, né? Isso vai ser tanto para adições de Steep Whirlpool, vai ser também para adições tardias que vão ser consideradas um amargor nesses 10 minutos que estão acima de 85 graus Celsius. Aqui, hop, o tio, né, a utilização dos lúpulos durante o Whirlpool, coloca como 100%, tá, molecada? Beleza? Deixa 100% porque os lotes pequenos não influenciam tanto. Então aqui você já fez a configuração do seu primeiro equipamento. Você descer aqui, tá lá, ó, teste. Equipamento totalmente configurado aqui para você estar utilizando quando você montar a sua receita. E essa fechou a parte aqui dos equipamentos. Agora nós vamos ver aqui um pouquinho do Mesh Profiles. Mesh Profiles, nós temos aqui um que eu já criei, por exemplo, olha só, o Russian Imperial Stout, que é um perfil de sacarificação, né, para sua Imperial Stout. E você tem vários aqui, já tem alguns pré-feitos aqui que você pode só selecionar e utilizar, ou você pode adicionar outro, né? Adicionando outro, você renomeia ele aqui. Nós vamos colocar esse aqui também como teste. Você vai colocar steps aqui. Eu quero que isso aqui ocorra totalmente a 60 graus Celsius, 67 graus Celsius por 40 minutos. E eu levo 10 minutos para chegar nessa temperatura. E nós vamos colocar aqui a relação água-grão, molecada, que é o importante. Relação água-grão aqui, ela precisa ser em torno de 2,5 até 4. 3 é um volume ideal. Então você vai colocar uma relação de água-grão de 3 litros de água para cada quilo de grão. Isso vai ser a infusão. E você salva. Você quer uma rampa de temperatura diferente? Eu quero fazer uma agora a 70 graus Celsius para dar uma privilegiada na beta-amelase, por exemplo. Então eu vou colocar aqui 70 graus Celsius por 15 minutos. E eu levo 5 minutos para chegar de 67 nessa temperatura aí. Então, configurei essa parte. Isso aqui vai ser agora uma rampa de temperatura. Água para adicionar? Nenhuma água. Você vai manter assim porque é uma segunda rampa de temperatura. E agora você vai adicionar aqui as temperaturas básicas que você vai ter. Por exemplo, uma temperatura legal para você sempre deixar o seu grão, se você mora na região sudeste, etc., para cima. Deixa ali 25 graus Celsius para a temperatura do seu grão. Mexe tanto, temperatura também 25 graus Celsius ali. Ainda mais se estiver no verão e tudo mais. Conta de base assim, de grão você vai estar colocando. Normalmente para uma receita de 20 litros nós estamos utilizando a média de 5 kg de grão. Então vamos colocar 5 kg como base. Ele vai ferver a 100 graus Celsius. Aí você tem que ver a altura da sua cidade. Deixa configurado como 100 graus Celsius para não se estressar. Você coloca aqui a temperatura do sparge que você prefere. Eu faço sempre 76 graus Celsius. Você marca aqui se você faz batch sparge ou se você faz o drain before sparge, né, que você drena toda a tina primeiro antes de fazer o sparge. Você faz essas marcações aí. Eu faço isso aqui e eu faço batch sparge. Então, é isso que eu faço. Tá marcado aqui e tá salvo esse perfil teste aqui de sacarificação, olha só, bem bacaninha. Isso aqui vai dar um perfil para nossa cerveja muito legal, que a gente pode olhar depois. Nós temos aqui agora Fermentation Profiles, que é a mesma coisa. Tá dando um errinho aqui que não tá aparecendo, mas tem todos ali. Você pode simplesmente adicionar e aqui você vai colocar se você vai fazer em 2 estágios, 1 estágio, 3 estágios, 4 estágios, que seriam aí rampas diferentes durante a fermentação. Eu sempre uso dois tipos de rampas. Eu faço uma fermentação primária aqui
em torno de 5 dias e eu faço ela a 18 graus Celsius para Ales, por exemplo, e uma secundária eu faço normalmente 3 dias a 22 graus Celsius normalmente para Ales, né? Para ajudar na maturação aí. Isso aqui, Storage and Aging, seria aí o tempo que você vai deixar estocado. Eu utilizo isso como uma rampa secundária de fermentação. Então isso aqui eu deixo como se fosse estar fazendo aí o priming, em que eu deixo 7 dias e eu deixo 7 dias a 18 graus Celsius. Isso eu coloco como tempo do priming, né? E tá salvo, tá aqui o perfil. Tá dando um errinho no Beersmith aqui agora, não sei porquê, mas consegui passar o básico. Carbonation Profiles é o perfil de carbonatação que vocês vão estar utilizando para fazer o priming. Eu sempre utilizo isso aqui, ó, Table Sugar, né, que é açúcar de mesa. Então não tem erro, esse aqui você consegue utilizar, não precisa nem criar um perfil de carbonatação, beleza, molecada? Bom, eu vou encerrar essa gravação aqui por momento. Nós já vimos aqui essas 4 primeiras partes. Configuramos nossa mostura, configuramos nosso equipamento. O próximo que nós vamos ver são os ingredientes, as ferramentas e a questão de conversão de unidades, beleza, molecada? Daí, depois disso, nós vamos partir para fazer receitas. Então, eu vou dividir em 3 vídeos. Então, vamos lá para o próximo vídeo. Eu vou parar de gravar aqui.